Por favor, se alegre comigo, porque esse canal chegou a 12 mil inscritos, povo de Deus! Na oitava meditação do nosso retiro quaresmal, quinta-feira da primeira semana da quaresma, chegamos a essa marca muito importante, 12 mil inscritos. 12 foram as tribos de Judá, 12 foram os apóstolos de Jesus. E a nossa Missão Exército, o nosso canal principal, chegou a 12 mil inscritos! Viva Jesus! Viva Nossa Senhora, queridos! Olha só o nosso brasão. E hoje, 13 de março, dia de Nossa Senhora de Fátima, 12 mil inscritos. Escreva Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Maria! Viva Nossa Senhora! Escreva. E vamos à nossa linda meditação de hoje com essa marca tão importante. Deixa eu brindar com você. Pegue um copo com água aí para nós brindarmos essa marca. 12 mil inscritos e nós vamos chegar a 1 milhão. 1 milhão, eu tenho fé que nós vamos chegar longe nesse canal. Esse é o nosso horário, meio-dia. Vamos à oitava meditação do nosso retiro quaresmal. Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Era apropriado. Vamos entender isso? Cristo foi crucificado entre dois ladrões porque tal era o intuito dos judeus e também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Os planos de Deus são um, os planos dos homens são outros. Primeiro motivo. Até onde pensavam os judeus, nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Os judeus tinham essa intenção, colocar dois ladrões do lado de Cristo para que a fama de criminoso se espalhasse. Mas vamos ver o que aconteceu? Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. A cruz de Cristo venceu, queridos. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo o altar de suas igrejas. É verdade ou não? Nos cemitérios estão as cruzes. Eita, meus amados, nos altares da igreja, nos presbitérios, nas torres, nas capelas, em todos os lugares, nas casas dos católicos, está a cruz de Cristo. Reis ajoelharam diante da cruz. Rainhas ajoelharam diante da cruz. Meus amados, a cruz de Cristo venceu. Em todos os cantos do mundo, nós contemplamos o esplendor de sua cruz. E eu vou fazer essa meditação assim, com grande alegria, viu, queridos? Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões para que, assim como por nossa causa, eles se tornaram uma maldição na cruz. Do mesmo modo, para nossa salvação, ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores coisas. Ele se fez maldição por nós, por você. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Já imaginou que amor? Ele se fez maldição por você. Escreva, comente, por mim. Segundo motivo, o Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados um de cada lado dele, para que na própria apresentação visual daquela cena de seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Santo Agostinho pensa a mesma coisa. A própria cruz, diz ele, foi um tribunal. No centro estava o juiz. De um lado, o homem que acreditou que foi libertado. Do outro, um zombeteiro e que foi condenado. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos. Os primeiros postos à sua direita, os segundos à sua esquerda. Na cena do Calvário estava a cena do juízo final. Um que fez penitência e que acreditou, outro que foi impenitente final. Um dos pecados contra o Espírito Santo. Impenitência final, não acreditou, não se rendeu à graça, não se abriu ao Espírito Santo e foi condenado às profundezas do quinto dos infernos. E outro foi ao céu. Olha o que são
o Papa Leão Magno viu na cruz, no Calvário. Santo Agostinho viu a mesma coisa. Lá está a cena da paixão. Um acreditou, outro negou. O que acreditou, céu. O que negou, inferno. Lamento. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados, um à direita e outro à esquerda, representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de nosso Senhor. É verdade. E já que a divisão das coisas de acordo com direita e esquerda já é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo pela justificação de sua fé. Ele foi justificado porque teve fé, porque acreditou, porque se rendeu, porque se abriu ao Espírito Santo. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus prometeu. Por isso que Jesus não é reencarnacionista, tá vendo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é quarto ponto. Segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com nosso Senhor representam aqueles que, pela fé e para confessar o Cristo, passam pela agonia do martírio, pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. É verdade. Para confessarmos Cristo, nós jejuamos, nós nos penitenciamos, nós nos rendemos, nós nos desgastamos pela missão, nós lutamos contra as nossas desordens, meus amados, contra os vícios que são desgraçados, batem a porta todo dia da nossa vida. É ou não é? É ou não é, querido? Sim ou não? Os vícios batem, o orgulho bate, a avareza bate, a soberba bate, as paixões dos olhos, o mal falar, o mal ouvir, o mal pensar, nos querem tirar de Cristo, e é mortificando os sentidos que nós alcançamos a perfeição. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita, que se martirizam, que vivem uma vida ascética, são representados pelo ladrão que fica à direita, que se converteu. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imitam o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Os que não se convertem, os que querem ser admirados, querem ser incensados, os que querem ser elevados nesse mundo, desculpem a palavra, se lascam no inferno. Não busquemos a nossa glória, busquemos a glória de Deus. Escreva, comente, eu quero a glória de Deus. Assim como Cristo não tinha nenhuma dívida pela qual um homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencer a morte, assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões. Nada ele fez que justificasse essa abominação. Nada ele fez. Mas, por sua própria vontade, que escolheu ser considerado entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Foi considerado porque quis ser colocado entre os perversos. Qual era a intenção dele? Destruir a perversidade, destruir o mal, destruir o reino de Satanás. Foi para isso que Jesus veio. Por isso diz São João Crisóstomo que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. Ter convertido o bom ladrão na cruz foi algo tão grandioso quanto o terremoto. Quando Jesus morreu, o terremoto se seguiu, um terremoto. E algo foi tão estrondoso, a conversão foi estrondosa, maior até do que o terremoto. Tá vendo? Que o céu se alegra por um só convertido do que por 99 que não querem conversão, Meu amado, busquemos o Senhor. Que linda meditação. E nessa alegria dessa quinta-feira, dia 13 de março, chegarmos a 12 mil inscritos nesse canal. Vamos chegar a 1 milhão? Compartilha, se inscreve nesse canal, ative o sininho. Deixa o seu like, por favor, joinha, o tanto de visualização tem que ter também o joinha, o comentário, o viva, o glória a Deus, o compartilhamento. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus, 12 mil inscritos.